flutuação estranha, distorcida e obscura durou pouco. Pouco depois, Klein chegou a suspeitar que ele estava tendo alucinações. Se ele não fosse considerado bastante habilidoso na percepção espiritual, era muito provável que tivesse descartado a anormalidade. Klein franziu a testa ao pensar em sua irmã no andar de cima. Ele segurou firmemente sua bengala enquanto contornava o banheiro e caminhava até a escada da casa dos Wood. Ele rapidamente subiu as escadas enquanto seguia os rastros com sua percepção espiritual antes de chegar à sala ao lado da varanda. Deve ser isso, Klein murmurou enquanto levantava a mão e batia 2 vezes em sua glabela. Auras penetraram nas paredes e na grande porta de madeira antes de entrarem em sua visão. A maioria das cores eram comuns com um contorno borrado. No entanto, uma delas em particular estava ondulando com uma sinistra cor verde escura sobre sua superfície que a corroía lentamente por dentro. Assim como pensei, algo não está certo. Klein tinha uma expressão severa quando estendeu a mão direita e removeu a corrente de prata que estava enrolada em seu pulso esquerdo. Ele segurou a corrente de prata em sua mão esquerda, permitindo que o topázio balançasse diante dele. Quando o topázio parou de balançar, ele imaginou uma luz esférica e cantou por dentro. A sala diante de mim tem perigo causado pelo sobrenatural. Normalmente, a radiestesia espiritual era adequada apenas para adivinhar algo relacionado a ele ou a circunstâncias específicas de uma pequena região ao seu redor. Como tal, Klein descreveu o canto de maneira muito específica. O perigo poderia afetá-lo e a sala estava bem na frente dele. A sala diante de mim tem perigo causado pelo sobrenatural. Depois de repetir o canto 7 vezes, os olhos de Klein se arregalaram ao ver o topázio girando rapidamente no sentido horário. Era uma indicação de que havia mesmo perigo causado pelo sobrenatural dentro da sala, e era um perigo considerável. Selena é uma entusiasta do misticismo. Algo deu muito errado enquanto ela se envolvia em algum tipo de ritual? O que devo fazer? Klein massageou as sobrancelhas e enrolou a corrente no pulso antes de bater na porta. Tum, tum, tum. Ele bateu na porta 3 vezes ritmicamente e tinha um sorriso amável no rosto. A porta se abriu com um rangido. Melissa, que usava seu vestido novo, apareceu na frente de Klein. Klein, há algo errado. A garota não esperava que seu irmão estivesse aqui, então ela ficou surpresa por um momento. Klein respondeu com um sorriso, sem qualquer sinal de angústia. Eu estava apenas curioso desde que ouvi vocês, garotas, se divertindo. Desculpe por incomodar todas vocês, e Melissa abaixou a cabeça em pedido de desculpas, sentindo-se um tanto envergonhada. Estamos brincando com a adivinhação do espelho mágico. Selena sabe muito e é muito divertido. Adivinhação com espelho mágico humana porque vocês não jogam o desafio Charlie Charlie ou o tabuleiro Ouija. Klein balançou a cabeça, sentindo-se irritado e divertido. Klein olhou para trás de Melissa e para a sala de estar. Ele viu Selena com seu sorriso radiante e covinhas profundas. No entanto, em sua visão espiritual, a garota de cabelos ruivos, que segurava um espelho revestido de prata, estava sendo invadida pelas sinistras cores verdes escuras. Enquanto sua mente girava, Klein deliberou sobre suas palavras e disse: não vou interromper a brincadeira de vocês. Ah, certo. Onde está Elizabeth? Eu conversei com ela sobre a gramática Fezak. Ela mencionou que queria me fazer algumas perguntas. Elizabeth? Melissa avaliou seu irmão e disse em um tom excêntrico para enfatizar suas palavras. Ela tem apenas 16 anos. E não deixe sua imaginação voar, Klein explicou de imediato. É uma discussão acadêmica muito normal. Elizabeth está muito interessada em história e línguas antigas. Melissa deu uma olhada profunda em seu irmão antes de dizer: ela está lá dentro, vou informá-la. Tudo bem, Klein deu um passo para trás e se afastou da porta. Enquanto observava sua irmã se virar, ele soltou um suspiro de alívio. Embora não fosse a melhor das reações, ele estava grato por a pessoa em perigo não ser Melissa. Ele esperou apenas cerca de 10 segundos antes que uma Elizabeth perplexa saísse. Ela perguntou curiosamente: Sr. Moretti, qual é o problema? Eu nunca disse que me interessava por história e línguas antigas nesse momento. Sua frase foi interrompida pela expressão severa e solene de Klein. Seus nervos se apertaram quando ela pareceu sentir que algo não estava certo. Klein deu alguns passos na diagonal como um gesto para que Elizabeth se escondesse parcialmente atrás da porta. A garota com um pouco de gordura de bebê foi influenciada pela atmosfera repentina e séria, então o seguiu sem saber. Como você sabe, sou um entusiasta do misticismo. Klein parou e se virou, falando direto ao ponto. Elizabeth assentiu e respondeu: sim, até acredito que você seja um especialista em misticismo. Não sou apenas um entusiasta, mas isso não me impede de perceber que sua adivinhação com espelho mágico se tornou um problema, Klein disse com um tom pesado. Um problema? Elizabeth quase levantou a voz enquanto rapidamente levantava as mãos para cobrir a boca. Klein pensou por um momento antes de dizer: sei que apenas palavras tornarão difícil para você acreditar em mim. Volte para a sala e quando Selena não estiver prestando atenção, dê uma olhada na frente do espelho que Selena escondeu de todas vocês. Como você sabe que ela escondeu a frente do espelho de nós? Elizabeth deixou escapar. De acordo com as informações dos falcões noturnos, mais de 90% do tempo, casos de adivinhação de espelhos mágicos que envolvem o mal compartilham tais semelhanças. Klein sorriu e disse: e conhecimento geral. Quando a duvidosa e assustada Elizabeth voltou para a sala, seu sorriso composto desapareceu no mesmo instante. Seu rosto parecia preocupado. Embora estejamos todos no Burgo Norte, ir da Rua Fanny à Rua Zouteland levará pelo menos 15 minutos de viagem de transporte público. No momento em que o capitão chegar depois de fazer uma viagem de ida e volta, a situação pode ter se deteriorado para um estado desesperador, se ao menos Benson e Melissa não estivessem aqui, mas eu não posso lidar com essas existências ocultas e desconhecidas, eu tenho algum meio de contê-lo certo. Selena é uma entusiasta do misticismo.
Seu quarto com certeza tem orvalho puro, óleos essenciais, ervas e outros itens. No momento em que Klein estava quebrando a cabeça em busca de uma solução, Elizabeth sentou-se ao lado de Selena, usando a desculpa de discutir algo com ela. Uma garota à sua frente bebeu um gole de vinho tinto, e sob os olhares provocadores de todos, apesar de corada, ela reuniu coragem para perguntar: Você pode me ajudar a adivinhar quando conhecerei um cavalheiro romântico e bonito? Selena tossiu levemente 2 vezes enquanto esfregava as costas do espelho e disse: Espelho, espelho, diga-me. Quando o cavalheiro no coração de Ionina aparecerá? Depois de repetir 3 vezes, ela pegou o espelho e o ergueu à sua frente. Aproveitando a oportunidade, Elizabeth de repente virou o corpo e esticou a cabeça para dar uma olhada. De acordo com suas expectativas, ela sentiu que veria o rosto de Selena em metade de seu rosto. No entanto, a única coisa que ela viu foi Selena. O pequeno espelho só tinha Selena e era o corpo inteiro de Selena. O espelho estava completamente escuro, com Selena parada no meio com uma expressão fria. Elizabeth tremeu toda enquanto se jogava para trás e se encostava no sofá. Ela esqueceu de respirar por um momento. Tremendo involuntariamente e sem dar desculpas, ela levantou-se de imediato, tropeçando até a porta. Ela nem se atreveu a se virar para olhar para a radiante Selena. O Cavalheiro de Ionina aparecerá no domingo da segunda semana. Meio ano depois, entre risos, Elizabeth abriu a porta e saiu da sala para ver Klein, que estava parado nas sombras das luminárias de parede em seus smoking e meia cartola. SR, Moretti e eu, ela gaguejou em transe. Klein sorriu calmamente. Não perturbe as meninas e senhoritas lá dentro. Contagiada por seu sorriso, Elizabeth se acalmou de forma considerável. Ela estendeu a mão e fechou a porta enquanto caminhava rapidamente até a luminária de parede. Eu vi apenas Selena dentro do espelho. Uma Selena diabólica, ela sussurrou com uma voz rouca. De fato, a expressão de Klein ficou séria quando ele perguntou com uma voz profunda: Você sabe qual é o quarto da Selena? Você sabe onde estão os itens de misticismo dela? Lá. Os itens de misticismo também estão lá. Elizabeth não hesitou em apontar para uma sala na diagonal. Klein segurou sua bengala e se aproximou, abrindo a porta de madeira destrancada. Sob as luzes da rua e a iluminação da lua carmesim, ele abriu uma válvula e acendeu um lampião a gás. Uma pálida luz amarela brilhou quando ele varreu a área e encontrou frascos de orvalho puro, essência floral, caixas de pó de ervas, velas e amuletos. Esses itens estavam colocados em mesas ou organizados dentro de uma estante. Seus nomes estavam escritos em etiquetas adesivas. Depois de confirmar os itens, Klein disse a Elizabeth que o seguia: Você quer salvar Selena? Sim. Elizabeth acenou com a cabeça por instinto antes de perguntar atordoada. Será perigoso? Um pouco. Afinal, sou apenas um entusiasta do misticismo, respondeu Klein com franqueza. Um pouco de perigo. Elizabeth franziu os lábios com força por alguns segundos antes de dizer: Há alguma coisa que você precisa que eu faça. Klein sorriu calorosamente enquanto a confortava. Não fique nervosa. Agora é só fingir que voltou como se nada tivesse acontecido. Volte para o lado de Selena. 5 minutos depois, lembre-se, 5 minutos depois, diga a Selena que você tem uma surpresa agradável e traga para mim. Bata na porta suavemente, uma batida longa e 2 curtas. Depois disso, bem, deixe comigo. Elizabeth pensou sobre isso em silêncio antes de assentir seriamente. Tudo bem. Ao vê-la voltar para a sala, Klein olhou para o relógio de bolso. Ele fechou o quarto de Selena e rapidamente limpou a mesa. Então, pegou os itens necessários e os colocou em uma cadeira. Logo depois, Klein pegou 2 velas fracas com um leve aroma. Ele as colocou nos cantos superior esquerdo e direito da mesa. Eram símbolos representando a Dama do Carmesim e a Imperatriz do Desastre e do Horror. Klein planejou realizar um ritual aqui para emprestar os poderes da deusa da noite eterna para afastar a misteriosa e desconhecida existência que estava afetando Selena. Como ele era apenas uma sequência 9, a magia ritualística que conhecia não era forte o suficiente. Para ter sucesso, ele precisava que Elizabeth atraísse Selena para um círculo de selamento, bem nas proximidades do altar. Portanto, ele precisava considerar situações em que Selena pudesse perceber e resistir. Devido a essas razões, Klein planejou usar magia ritualística no estilo suspenso.